Salve, salve, galerinha do área, Diego Silva para mais um episódio do Basquetebol Boletim. E esse episódio eu vou dividir em algumas partes porque eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Hoje eu vou falar só de seleção brasileira. O técnico Aleksandar Petrovic já divulgou a lista de convocados. A coletiva de imprensa foi ontem e eu estava lá, então eu tenho aqui os vídeos da coletiva para trazer para vocês, para apresentar para vocês. E cada trechinho desses vídeos eu vou explicando um pouquinho. No final eu falo a minha opinião sobre os convocados e tudo mais. Então, começando aqui, Basquetebol Boletim especial, digamos assim, seleção brasileira. Antes de eu passar já o primeiro trecho, que é justamente com a lista dos convocados, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta lá embaixo no final do vídeo, falando o que vocês acharam da lista de convocados, porque toda essa interação é importante para o canal crescer, é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é pertinente e aí começar a colocar os nossos vídeos em posições melhores no feed, quando vocês fazem as pesquisas, enfim, toda a ajuda de vocês, toda a interação com vocês ajuda o canal a crescer. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações, dá joinha, dá lá o like, comenta e compartilha se vocês gostarem desse vídeo depois que vocês assistirem, beleza? Essa lista de convocados é para os jogos da janela de agora das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a República Dominicana no dia 30 de novembro e o Canadá no dia 3 de dezembro. As duas partidas acontecem em São Paulo, no ginásio Vladimir Marques. Ontem, no Memorial do Esporte Clube Corinthians Paulista, aconteceu a coletiva de imprensa para divulgação da lista de convocados e era uma coletiva muito pedida pelo técnico, justamente porque ele não havia sido procurado ainda por imprensa, ele que já está aqui no Brasil há 12 dias, 13 agora, com a data que eu estou gravando o vídeo, e ele não havia sido procurado por nenhum veículo de imprensa, blog, podcast, enfim, ninguém, para falar sobre a seleção, para que ele pudesse dar voz, para ele pudesse expressar as suas opiniões. Então ele pediu que a coletiva fosse daquela forma, para que ele tivesse contato com a imprensa, para que a coletiva acontecesse em São Paulo, para que todas as opiniões dele pudessem ser ouvidas, e foi mais de 1 hora de coletiva de imprensa. Então eu tenho muito material para vocês, por isso que eu estou dividindo o vídeo em partes. Essa é uma coletiva que ela foi um pouco ímpar, porque ela não contou com a presença do presidente Gui Peixoto, por cumprir aí uma agenda profissional, pessoal, e aí a assessoria da CBB pediu desculpas e o Gui Peixoto foi representado pela lenda Vladimir Marques. Além do vídeo que apresentava os nomes dos convocados, que apresentava a lista completa com os jogadores e comissão técnica, também aconteceu uma homenagem póstuma ao Valdir Bocardo, que faleceu na última semana. E aí, depois disso, os microfones foram abertos para o técnico e também para o Vladimir Marques, o Diabo Loiro, lenda da seleção brasileira e também lenda do Corinthians. No me voy por las posiciones porque estoy acostumbrado a hacer eso. Armadores: Rafa Luz, Scott Machado, Arthur Peques. Laterais: Leo Mendo, Leonardo Barbosa, Vítor Benítez, Marquinhos, Didi. Y pivots: Lucas Díaz, Augusto Lima, Anderson Varejão, Lucas Nogueira y Rafael Miñero. 13 jogadores por algún problema o algo así, necesidades más de un pivot o un jugador exterior, pero esos son 13 jogadores que van a jugar próximos 2 partidos. Como eu já disse, ele se sentiu um pouco incomodado com a falta de cobertura da imprensa brasileira relacionada ao basquetebol, a imprensa esportiva brasileira. Ele que já está aí há quase 2 semanas no Brasil. E eu já peço até desculpas aqui aos leitores do site do Área Restritiva e também aos inscritos no canal, que nós não sabíamos da presença do Petrovic no Brasil. Nós não tomamos, a CBB não divulgou a agenda ainda, não passou os compromissos, não disponibilizou o técnico. É uma cultura da CBB que geralmente ela faz isso
quando os treinos começam, então eu não sabia da disponibilidade do técnico, então peço desculpas e nós já estamos em conversas com a assessoria da CBB para fazer uma entrevista, para trazer o Aleksandar Petrovic para o Tô no Área, para aí nós conversarmos tudo sobre seleção brasileira, então fiquem de olho no canal que vai ter entrevista sim com o técnico da seleção brasileira masculina de basquetebol. Como ele estava incomodado, ele abre a coletiva de imprensa dizendo o seguinte, abre aspas, esta não vai ser uma coletiva usual, porque estou no Brasil há quase 2 semanas e ninguém me perguntou nada. Então, tenho muito o que dizer para a imprensa e também mandar muitas mensagens. E foi realmente isso que aconteceu durante essa quase 1 hora de fala entre Petrovic e o Vladimir Marquis. Continuando esse momento de fala do técnico, Petrovic, ele num tom saudosista, ele fala que a última vez que ele esteve em São Paulo para uma partida de basquetebol foi ainda contra o jogador, há 34 anos atrás, quando teve aqui em São Paulo uma partida entre a Iugoslávia e a seleção brasileira. Então foi aí a última partida do Petrovic como jogador de basquetebol enfrentando o Brasil aqui, justamente a última partida da seleção masculina em São Paulo. Abrindo realmente as falas sobre a seleção brasileira, Aleksandar Petrovic pede licença para dar parabéns à seleção brasileira sub-15. E esse é um momento muito interessante, porque mostra que o Aleksandar Petrovic ele vem acompanhando tudo o que acontece no basquetebol brasileiro. Ele que nas próximas semanas acompanha alguns jogos de base em Campinas. Ele parabeniza a Thelma Tavernari e toda a comissão técnica pela conquista do Campeonato Sub-15 e mostra estar observando alguns jogadores. Ele inclusive cita 6 nomes como possíveis prospectos a um futuro da seleção brasileira, adicionando aí alguns outros nomes da seleção Sub-21. Então, um momento bem interessante da entrevista. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eso no va a salir una colectiva usual, porque estoy aquí en Brasil casi 2 semanas, ninguno no me preguntó nada y por eso tengo muchas cosas para hablar con la prensa, también mandar muchos mensajes, pero quiero comenzar con una anécdota. En este gimnasio, en 84, cuando Selección Brasil jugó por última vez aquí, yo era a parte contraria como jugador de la selección de Yugoslavia y aquí hemos jugado un partido amistoso hace 34 años atrás, era el verano 84. Bueno, primero quiero comenzar con una cosa que pasó hace 10 días. Quiero parabenizar a Sub-15 por no ganar medalla de oro. Eso para mí no es tan importante. Es importante ganar los puntos para FIBA, pero esta medalla de oro y esta selección de Brasil de Sub-15 tiene algo que no es normal con estos equipos de cuando tenga 15 años. Por ejemplo, equipo de Argentina tiene 2 jugadores que pueden estar en órbita de futuros jugadores buenos. Equipo de Uruguay también, 2. Pero esta selección de Brasil tiene como mínimo 6 nombres que en futuro podrían estar jugadores muy importantes. Y yo, por dar también que ellos ven su nombre en la prensa, quiero por el orden decir Felipe Mota, Rodolfo Rufino, Mateus Leoni, Felipe Nascimento, Joao Capella, Eduardo Sánchez. Son 6 jugadores, pero también los demás que pueden en 5, 6 o 7 años con un buen trabajo de sus entrenadores, de sus clubes, de CBB, pueden estar futuro de la selección de Brasil. Y por eso quiero parabenizar a este técnico comandado por Thelma Tavernari
por directiva, porque ya se nota en un año y medio que el básquet de Brasil está cogiendo un buen ritmo después de oro de sub-21, y por eso quiero decir que esto es muy importante para la selección de Brasil. Por ejemplo, en Croacia, porque mucha gente, muchos periodistas se preguntan lo que hace yo en estas noches de semifinales y finales. A las 2 de la noche del día de final me levanto, meto computer y todos los partidos lo guardo. Lo vi estos últimos 2 partidos de semifinales contra Argentina y finales contra Uruguay. Estoy consciente de todo lo que pasa. También este verano de Europa, lo vi todos los partidos de sub-21, y por eso quiero decir que estamos, por ejemplo, yo estoy contento porque ya tenemos 13 jugadores. Algunos no están en la lista por razones de lesionados como Iago, pero tenemos Iago, tenemos Didi y tenemos dentro de 1 o 2 años un Mike Luchenko que está trabajando mucho en España y que dentro de 1 o 2 años va a salir un jugador muy importante para la selección de Brasil. Y eso son cosas muy importantes. No son tan importantes medallas de oro, plata o bronce. Es importante que tienes un material donde puedes sacar tanta vantagem para o basquete de Brasil. Sobre os nomes da seleção brasileira, ele já começa justificando a maior das mudanças, que foi a troca dos 3 armadores que vinham sendo aí os possíveis nomes titulares da seleção brasileira: Marcelinho Huertas, Iago Matheus e Ricardo Fischer. Iago, que tem uma lesão leve e deve voltar a jogar aí nas próximas semanas. Já o Ricardo Fischer, também por lesão, rompeu o ligamento cruzado, já está operado, está fora das quadras aí nessa temporada. E o Marcelinho Huertas, ele pediu dispensa devido aos jogos da Euroliga e pela sua equipe. Ela está passando por um momento um pouco conturbado, teve troca de técnico nas últimas semanas e tem jogos decisivos aí no europeu. Bueno, después de este coloquio quiero hablar un poquito de la convocación. El problema es de última janela que necesito cambiar todos los 3 armadores. Marcelinho Huertas, por la supervisión para jugar la Euroliga, no puede estar con nosotros. Y su equipo atraviesa un momento mal porque hace 7 días cambió entrenador y no puede estar con nosotros en el segundo partido contra Canadá. Iago, estoy muy molesto por esa lesión porque es un jugador muy importante para la selección de Brasil, pero es la vida y dentro de 2 semanas él va a voltar en la cuadra. También no está con nosotros Ricardo Fischer, que está con éxito operado y auguramos que vuelve en la cuadra muy pronto. Por eso, 3 armadores para estos 2 próximos partidos en casa, además muy importantes, y queremos que este gimnasio Vladimir Marquez que se llena hasta tope, porque necesitamos ayuda de torcida, que ganamos estos 2 partidos y ya con 8 partidos ganados podemos decir con basket average en favor que estamos casi matemáticamente clasificados para la Champions. Pero nos toca a sofrer um pouco. Quanto aos laterais, o grande nome, né, a grande novidade é a volta do Marquinhos, ele que havia sido convocado anteriormente e pediu dispensa, e aí naquele momento não agradou muito ao Petrovic, retorna. O Petrovic que diz ter acompanhado as últimas partidas internacionais do Flamengo e coloca como Marquinhos um jogador decisivo, uma estrela do basquetebol brasileiro, e também comenta um pouco da situação do Leandrinho, que não tem clube e é convocado, e ele espera que depois dessa janela, depois dessas 2 partidas, ele seja contratado por algum clube no Brasil ou no exterior, enfim, porque o ritmo de jogo é algo importante para o basquetebol do Leandrinho e fará diferença sim do Leandrinho na seleção brasileira. Por mais que o Leandrinho esteja sem clube, ele não deixa de treinar. Inclusive no dia da coletiva de imprensa, ele estava treinando no Corinthians, fazendo algumas sessões de arremesso. Falando de los laterales, eu penso que
Marquinhos es de vuelta, hemos tenido 2 o 3 veces hace 2 meses la conversación eu y Marquinhos. Después Marquinhos también faló con la directiva, se todo arregló y por calidad que tiene este jugador está en la lista otra vez. Didi está jugando muy bien este último 2 meses, lo vi todos los 3 partidos de Sudamericano, me está gustando mucho este jugador. Este jugador que es un jugador completo, tiene intensidad, tiene 19 años, pero tiene una confianza enorme. Y ya 4 días en entrenos, cuando estuvimos en Canadá, lo vi en entrenos que se trata de una futura estrella de básquet de Brasil y vamos a continuar a contar con él. El problema puede ser un poquito que Leandro todavía no tenga club, pero pienso que estos 4 días de entrenos, 2 partidos van a ayudar que también encontra el club, porque es muy importante que entre em dinâmica diária. Nos pivôs, um nome diferente é a presença do Lucas Nogueira, ele que não vinha defendendo a seleção brasileira há algum tempo. É um nome diferente não, é um nome que da forma como ele coloca não era esperado, porque ele já coloca o Lucas Nogueira como decisivo. O Aleksandar Petrovic disse que assistiu às partidas do Lucas Nogueira contra o Real Madrid e o Barcelona e ele era fundamental no desenvolvimento da equipe. Ele que agora retornou ao basquetebol espanhol, está defendendo o Fuenlabrada. ¿Y qué tenemos? Tenemos también de los pivots vuelta de, por ejemplo, de Lucas Nogueira. Lo vi hace 3 semanas, 4 semanas, comienza a jugar con Fuenlabrada y que es importante, lo vi jugar contra Real y contra Barcelona y era en la cuadra un factor muy importante porque cambia los tiros del oponente, es jugador atípico y pienso que esta convocatoria es fruto de cómo están jugando ahora algunos jugadores, pero en la selección no se entra por jugar algunos partidos malos y no se entra no se sale por jugar algunos partidos malos y no se entra por jugar algunos partidos buenos. Depois da explanação didática do Petrovic, posição por posição e colocando alguns jogadores que ele achou interessante pontuar, começam os puxões de orelha do Petrovic e a primeira vítima é o Léo Mendel, que é um jogador que, segundo o técnico, tem uma característica de jogar mais internamente, então ele é um jogador que busca muito contato, mas que vem apresentando um aproveitamento de lances livres menor a 50% em algumas partidas, e isso também aconteceu nos jogos da seleção brasileira. O técnico ele aponta que esses erros não podem acontecer e um jogador que tem essas características de contato, que vai acabar recebendo diversas faltas, tem que sim ter um aproveitamento de lances livres altos, porque isso é decisivo, algo que para quem joga basquete já deve ter escutado falar, ou para quem acompanha algumas transmissões já deve ter escutado falar que lance livre ganha jogo, e o técnico deixa isso claro, que ganha jogo sim. Quero dizer, tenho algumas mensagens para algum jogador, porque se trata de... Eu estou falando con algunos de ellos a través del teléfono, pero también quiero mandar estos pequeños mensajes. Por ejemplo, cuando lo veo el partido contra Canadá, cuando un jugador para nosotros muy importante era 4 tiros libres como Leo Mendel. Eso es, Leo, hay que entrenar más esto porque en un partido de China cometer errores de no meter 4 tiros libres puede significar no coger la vaga para Tokio o perder una eliminatoria o así. No se puede fallar tantos tiros libres y hay que trabajar porque hay muchos partidos en NBA que está chutando tiros libres menos de 50% y eso no es aceptable para un jugador que tenga tanto contacto con jugadores oponentes y que va con mucha frecuencia en tiros libres. Los últimos 5 minutos en Canadá, el momento cuando nosotros ocupamos resultados, no se puede fallar 2 tiros libres en momento crucial. Y por eso aviso Leo.
Depois do puxão de orelha no Léo Mendel, vem a hora do Lucas Dias, ele que é convocado e o técnico já coloca. O Lucas Dias vai jogar de 4, não vai ficar ali variando entre 3, 4 e 5, não, ele só vai jogar de 4, até para suprir a ausência do Rafael Hetzheimer, que também joga de 4 na seleção brasileira, e é uma posição que, segundo o técnico, é uma posição que ela é muito importante não só para o Brasil, mas em âmbito mundial. E o Lucas Dias ele tem potencial sim para jogar nessa posição, e caso desempenhe um bom papel, ele garante aí o seu lugar na seleção brasileira, como diz aí o Petrovic. Também aviso Lucas Dias que quiero que él también cree en sí mismo como creo yo en su juego. Pero también es cierto que en la selección va a jugar solo de 4 porque ahora mismo por la lesión de Hetzheimer los últimos 2 meses estaba jugando también de 5. En pasado jugaba de 3, pero a mí no me sirve jugar ni de 5 ni de 3. Aquí hay que jugar de 4 y próximos 4 partidos, 2 Geneva, hay que estar a tope para convencerme, porque yo creo que Lucas Díaz puede estar un futuro en esa posición que es una posición muy importante no solo para la selección de Brasil, es para toda la selección. O momento mais polêmico da coletiva de imprensa chegou é justamente quando o Aleksandar Petrovic fala do tempo de preparação. Ele tem 7 sessões de treino em 4 dias para preparar os jogadores para jogar as 2 partidas, os 2 compromissos da seleção brasileira, e fala justamente dos arremessos de 3 pontos, que ele não quer uma seleção brasileira com arremessos demasiados, com arremessos demais, que é algo que é característico do basquetebol brasileiro, característico do NBB. Otra cosa que quiero decir, hay que cambiar aviso porque yo tengo solo 4 días de treino, 7 entrenamientos vamos a tener, 4 de tardes y 3 de por la mañana. Hay que cambiar el chip. Jugadores hay que cambiar el chip, porque como están jugando en una manera en NBB, no se va a jugar en la selección en esa manera. Solo un partido que pasó hace 2 o 3 días, Flamengo contra Córdoba, de jugadores que también juegan en la selección, que va a jugar en la selección de Brasil. Muchas veces cogen balón y juegan 1 contra 5. Además, el equipo de Córdoba, argentino, está jugando con los 5 o 6 pases y está siempre liberado. Hay que cambiar chip porque la selección de Brasil va a jugar fuerte en defensa, defendiendo fuerte bloqueo directo, va a hablar de transición defensiva, cambiar ritmo de juego, jugar acostado, y no se trata solo de chutar de 3 puntos. En esa manera la selección de Brasil no va a jugar. Y por eso, porque no tengo mucho tiempo, aviso a todo el mundo, aviso a todos los jugadores, porque ahora hemos cambiado todos los 3 armadores por razones normales, que quiero que Brasil tiene más de 20 asistencias por el partido. No quiero una locura de chutes de 3. Quiero cambiar ritmo de juego. Quiero jugar más acostado. También es cierto que nos faltan algunos, pero ya podemos. Hetzheimer ya está de vuelta, pero no está en esta convocación porque puede ser demasiado cargado y yo no quiero volver a lesionar Hedge. Próxima semana comienza a entrenar un jugador muy importante para nosotros, Alex. Primera janela, 2 partidos contra Chile. Cuando yo llego como entrenador de Croacia, no conozco mucho, los jugadores no conozco. Alex sale en la cátedra como un capitán y tú ganas un partido en Chile fácil. Estaba jugando contra Venezuela unos 30 minutos de básquet de maravilla, también por Alex García. Y estoy muy contento y espero que se recupera 100%, que puedo con ellos dos, con Iago, contar para la próxima jornada. Eso es el mensaje que yo quiero mandar. Hay que cambiar chip,
porque yo no tengo 35 o 40 días ahora mismo para la preparación, tengo 7 días. Y no quiero que se juega en una manera como se está jugando ahora mismo en sus clubes. Yo sé que todo el mundo quiere meter 20, 25. Prefiero que mi equipo está pasando la bola, penetrando, cambiar ritmo de juego. Eso es Brasil que puede hacer algo importante en nivel internacional. Y pienso que eso es la cosa que interesa a todos nosotros, jogadores, directivos, torcida, periodistas, é muito importante. Ele não quer um jogador que faça 30 pontos por partida. Como o técnico coloca, isso é importante para o jogador no NBB, na sua equipe, porque isso justifica o seu salário. A performance do atleta, o atleta ser cestinha, justifica o seu salário, a performance do atleta justifica o seu salário na sua equipe. Na seleção brasileira, a seleção inteira tem que jogar, a seleção inteira tem que ter bola na mão. Eu consegui jogar sem a bola na mão, a seleção brasileira inteira tem que ter tempo de quadra. Enfim, o técnico ele coloca que a seleção brasileira ideal é a seleção que o time inteiro faça no mínimo 20 assistências por partida e não que tenha um jogador com 30 pontos ou mais por partida. Também coloca que ele quer uma seleção brasileira como por características defendendo muito forte, controlando assim o ritmo de jogo, tendo uma transição defensiva muito boa e um número maior de assistências, gerando aí um jogo interno, um pouco mais de contato. Ele quer um jogo variado, como ele coloca. Vão acontecer sim os arremessos de 3 pontos, as infiltrações, enfim, a quantidade de passes. Ele não, como ele coloca, ele não quer uma seleção brasileira jogando como ele viu em algumas partidas, onde um jogador ele jogava 1 contra 5. Ele quer momentos de 5 contra 5 com muita rotação, muitos passes para que um jogador apareça livre e ele consiga fazer o que tiver para fazer à sua disposição. E quero também, não sei, de vocês, de periodistas, que están conscientes como una vez clasificándose para la Copa en China, cómo se va a coger las vagas para Torino, para Tokio. Y por eso mi obsesión es Canadá, Argentina, Venezuela. Eso porque 2 vagas de ambas Américas te llevan, los mejores vagas de ambas Américas te llevan en el Tokio. Vamos a meter uno como fijo, equipo de NBA de Estados Unidos. Eso significa hay que estar mejor que Canadá, que Argentina, que Venezuela y los demás que van a jugar en campeonato del mundo. Eso es solo para saber cómo está funcionando mi pensamiento en la cabeza, cómo quiero afrontar estas próximas 2 janelas, cómo pienso por el futuro y qué necesitamos hacer para conseguir un buen resultado en China, pero también asegurar la vaga para Tokio, que es una cosa muy importante. Explicando melhor aí, complementando essa polêmica dos 3 pontos, ele não diz que o Brasil não vai arremessar, mas aí entra aquilo, ele não quer um jogador que faça 30 pontos por partida, ele quer uma seleção brasileira. Ele não está buscando um franchise player, mas ele quer o spot voltado para a seleção brasileira. Então não é um jogador de destaque, mas sim um destaque da seleção. E ele coloca isso justamente pensando, mostrando um pensamento longitudinal, pensando nas características da seleção brasileira. E ele justifica isso como a maneira que as tratativas dele com os jogadores acontecem, por isso que ele pode cobrar os jogadores dessa forma, porque ele acompanha os jogadores, ele entende o que está acontecendo e ele quer uma melhora das características do basquetebol brasileiro. Por favor, no quiero que la gente piensa que yo como entrenador me quiero privar, por ejemplo, de tiro de 3 de Víctor Benítez, de Hedgeheimer y todo, pero se va a meter en momentos cuando es oportuno. Pero antes de todo eso hay que defender fuerte, hay que correr, hay que pelear. Y no me importa uno que mete 30 puntos, es importante que al final gane el Brasil.
Y eso es la única cosa que es importante. En los clubes respectivos es otra cosa, se gana el dinero y todo eso. Aquí no se gana dinero. Es importante sentir color de tu país y por eso estamos aquí. Eso no es que fala un extranjero. Yo no me siento extranjero, no, porque me conecto con las personas y con todos los jugadores, con los directivos, tengo una relación directa. Hablaremos de todos los tipos de problemas. Porque yo tranquilo ahora puedo hablar de Lucas Díaz, de Leo Mendel, de Marquinhos, porque todo lo que he dicho, falo con ellos o a través de teléfono, a través de mensajes, todo ellos sabían que pienso yo. Porque no quiero perder la vaga por el Tokio por tiros libres cerrados. No quiero perder una vaga, se puede perder cuando estás jugando contra Serbia, Francia o no sé, es un equipo, pero no se puede perder un partido por algunos errores infantiles. Ya directiva, yo soy optimista mirando de clasificarse, además pienso que vamos a ganar estos dos partidos, no tengo miedo de eso. Y la directiva CBB y COVID ya tiene la programación. ¿Dónde estamos día 28 de julio o 13 de agosto? ¿En cuántos vamos a jugar 8 partidos de pretemporada de China? Ya un año antes sabíamos todo, porque yo necesito anticipar los tiempos, necesito ayuda de todos vosotros, porque hay que cambiar el chip. No podemos volver loco mirando todas las noches NBA, porque todo el mundo está jugando de una manera impresionante. No, mira, Brasil está jugando competiciones de FIBA, y cuando está jugando contra Francia, contra Serbia, contra Canadá, este partido contra Canadá, Tristan Thompson de 5, Kelly Olynyk de 4, y 6 jugadores de NBA, pero nosotros, sin ningún jugador de NBA, solo con Marcelinho, hemos llegado y hemos perdido por un tiro afortunado de Kevin Pangos 2 minutos y medio. Yo sé que mi target es Canadá. Por eso, soy más contento por ese partido perdido en Canadá que otros cuando ganas por 30 o 40 Chile o Colombia. Eso no sirve nada para cambiar la mentalidad, pero hay que saberlo todo. Yo soy una persona abierta, un técnico abierto y no quiero esconder nada. Hay que todo el mundo saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Yo personalmente quiero llegar y cumplir mi trabajo con Tokio. Eso significa hacer un buen resultado. Ahora comenzamos el primer partido contra República Dominicana, después de toca Canadá. Eso es el primer paso. Pero yo como técnico necesito pensar un poquito más. Deixando para o final da coletiva, o maior puxão de orelha e talvez até com um tom de desabafo do técnico, a ausência do Raulzinho. O Raulzinho que foi convocado na janela de meio do ano, que era quando os atletas da NBA poderiam servir a seleção brasileira, e o Raulzinho se negou a servir a seleção brasileira, num primeiro momento por ausência de contrato, então querendo se resguardar de riscos de lesões, mas depois ele já tinha contrato com o Utah Jazz, ele poderia servir a seleção brasileira e ainda disse que não. E o técnico fala isso nesse último momento da sua fala, antes de abrir para perguntas da imprensa, e ele comenta isso dizendo que a mágoa das janelas das eliminatórias da Copa do Mundo. Única cosa, y acabo, me olvidó, estuvo un poco decepcionado en pasada janela, cuando llegó a Canadá y lo vi 6 jugadores de NBA que querían jugar solo un partido para su selección. En junio estuve hablando con Raulzinho Neto. En junio me dice, fala, coach, no tengo club, es un peligro porque puedo lesionarme y no puedo firmar el contrato. Acepto, eso es una razón válida. Bueno, después firmas el contrato, 2 años con Utah Jazz. Y después el problema,
que, coach, necesito estar. Como 6 jogadores de NBA estaban jugando con Canadá. Es un mensaje de Raulzinho. A mí personalmente es única cosa que neste año me doliu muito. Bom, galerinha, é isso. Quanto aos nomes da seleção brasileira, eu tenho as minhas ressalvas e eu fiz algumas perguntas para o Petrovic na coletiva de imprensa, na hora que abriu para as perguntas da imprensa. Eu vou deixar isso para um segundo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Quanto à forma do Brasil jogar, eu entendo que o técnico ele tem que colocar suas características, e até aí tudo bem, não tem problema. Eu não achei que ele disse que ele reclamou do formato de jogo do NBB. É a mesma forma como alguns técnicos criticam o formato de jogo da NBA. Então são características de basquete diferentes. É a mesma coisa que a gente falar do basquetebol europeu, do basquetebol norte-americano, do basquetebol chinês, do basquetebol argentino. Então cada um tem a sua característica e o Brasil vem criando a característica dele. Nós temos um rodízio de atletas muito grande em quadra e com isso um volume de jogo maior. Então é um basquetebol diferente. E aí ele quer trazer as características que ele entende são importantes para um selecionado nacional. Então não quer dizer que ele está criticando o NBB, pelo menos eu não entendi dessa forma. Por isso que até no grupo do Basquetebol em Foco, que é um grupo com técnicos e especialistas de basquetebol, eu falei, olha, eu vou deixar para expor a minha opinião quando eu finalizar o vídeo, eu vou mandar o vídeo para o grupo. Quanto ao formato das eliminatórias da Copa do Mundo, eu particularmente acho interessante, porque é um formato que privilegiou aí a troca de elenco. Então não tinha só aquela história de nós temos aí 50, 60, 90 jogadores que estamos observando, mas no final são sempre os mesmos convocados. Aqui acontecem convocações diferentes por conta de os jogadores da NBA não podem servir, os jogadores da Europa não podem servir, então acaba acontecendo um intercâmbio maior entre seleção brasileira e clube, seleção brasileira e atletas, o que eu acho que é muito importante para o crescimento do basquetebol brasileiro. Se as características do NBB não são interessantes para a seleção brasileira, esse formato de disputa privilegia esse intercâmbio e que a seleção e os clubes, a seleção e o NBB, cheguem num denominador comum, o que é muito interessante. Além, é claro, de trazer mais jogos para o Brasil. Olha lá, a última partida oficial do Brasil em São Paulo fazem 34 anos. O Brasil foi jogar em Goiás e é o recorde de público das eliminatórias no mundo, não só das Américas. Então, esse formato de disputa é sim importante e tem sim os seus benefícios. O Brasil não pode treinar mais a quantidade de dias que treinava, tudo bem, mas os jogadores eles chegam para defender a seleção brasileira em ritmo de jogo, porque o NBB para os jogadores servirem a seleção brasileira. Os jogadores da Europa e dos Estados Unidos vêm na intertemporada. Tudo isso privilegia o jogo. O problema é que os jogadores da NBA e da Europa não podem vir. Até aí, ok. Muitas vezes, quando eles vinham, era o final da temporada do basquetebol brasileiro, e aí a gente tinha um monte de jogador, tanto do Brasil, quanto da NBA, quanto da Europa, remendados. E isso é um problema que agora nós não temos. Se o jogador está em ritmo de jogo, ele vem defender a seleção brasileira. Se o jogador está preparado, ele vem defender a seleção brasileira, o que eu acho muito interessante. Além, é claro, desse intercâmbio e as paradas para o público poder acompanhar. Existem treinos abertos, a seleção brasileira está aqui, ficou mais palpável acompanhar o que acontece com a seleção brasileira, o que é muito interessante. Eu espero até que um novo formato também aconteça no basquetebol feminino e que isso privilegie sim a maior quantidade de jogos para o basquetebol feminino, porque as meninas também precisam de um gás a mais, de um ânimo a mais na seleção brasileira. Galerinha, não esquece de se inscrever, deixar like, compartilhar, ativar o sininho das notificações e comentar. De novo, essa interação de vocês é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é interessante, que o nosso conteúdo é relevante para que o Área Restritiva continue subindo nas pesquisas no YouTube, e nós precisamos do apoio de vocês
porque tudo que eu estou fazendo aqui é para vocês, tudo que o Bruno faz, que o Kaique faz, é para vocês, a galera que escreve no site também, Sarit, Dante, Felipe Souza, Léo Vieira, o Ale da Costa, todo mundo que escreve no site, tudo que a gente faz é para vocês, então nós precisamos desse apoio, beleza? É isso, galerinha. Abraço.